Olá a todos, sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje trazemos à conversa o psicólogo Pedro Ribeiro para falarmos de mindfulness e comportamento organizacional, onde iremos saber como relacionar os dois conceitos e quais as diferenças. Mestre Pedro Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu pelo vosso convite e por este tema tão interessante. Para começarmos, uma breve definição dos conceitos de mindfulness e comportamento. Ok, então vou começar pelo último, porque pronto, mindfulness, apesar de tudo, já é um pouco mais conhecido e esta ligação ao comportamento organizacional pode ser mais desconhecida por muitas pessoas. Quando nós falamos em comportamento organizacional, estamos a referir-nos ao estudo do comportamento do indivíduo dentro das organizações. Ou seja, aquilo que é a ligação, portanto, aquilo que o psicólogo faz é estudar o comportamento humano e vai fazer a ligação com o comportamento organizacional, a cultura organizacional, a estrutura organizacional. E isso pode ser feito a 3 níveis diferentes, portanto, a um nível de micro, em que é estudado o indivíduo dentro da organização, a um nível meso, mediano, que é o estudo das equipas, portanto, do trabalho em equipa, da formulação de equipas, e finalmente, num nível mais abrangente, num nível macro, é estudar a própria cultura organizacional. E, portanto, quando nos referimos a comportamento organizacional, estamos a referir-nos a estas estruturas e a estes processos. Já o mindfulness é uma abordagem que, na melhor definição do tema, ou da palavra, já que não existe uma tradução direta, ou a melhor tradução direta é atenção plena, estado de atenção plena. O mindfulness é uma abordagem de princípios que foram baseados em pressupostos budistas, já que é algo de orientação ou de vinda do Oriente, em que, sobretudo, engloba conceitos ligados à aceitação, ao compromisso, à compaixão para si próprio e para os outros, a olhar o mundo de uma forma diferente, de uma forma quase como se estivéssemos a aprender pela primeira vez. Eles chamam isso a mente de principiante e, sobretudo, esta presença de estar no momento conosco e com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós sentimos, sabendo que é tudo um momento e que, portanto, é algo transitório. E, de uma forma mais simplista, isto é o mindfulness. Hoje fala-se muito de comportamento organizacional positivo no contexto de trabalho. Qual a importância deste comportamento? Bom, o comportamento, as práticas organizacionais positivas, como agora se costuma chamar, tiveram também um grande embalo daquilo que tem sido os estudos e a onda da psicologia positiva, muito por parte de Martin Seligman e dos seus estudos, desde os anos 70, 90 para a frente. Portanto, no fundo, aquilo que se começa a perceber é olharmos para os recursos, para de facto aquilo que pode ser utilizado de uma forma proveitosa e desviarmos um pouco desta ideia de estarmos a patologizar ou tornar tudo um problema. Portanto, no fundo é estarmos a associar um pouco mais à solução. E, de alguma forma, as práticas organizacionais têm vindo a evoluir nesse sentido e começaram também a integrar outras formulações, outras ideias, outros princípios e o mindfulness
sem dúvida foi um deles, porque o objetivo das empresas, das organizações, no fundo, é criarem um ambiente propício para aumentar a produtividade, fazendo com que as pessoas se sintam bem dentro daquela organização, que isso chama-se cultura organizacional, e de alguma forma diminuir aquilo que hoje em dia também se fala muito, que são os riscos psicossociais. Portanto, aquilo que pode vir mais debilitante de um ambiente organizacional. E daí que nós, neste momento, estejamos a tentar focar-nos mais nas soluções, naquilo que são os recursos, por exemplo, há uns anos atrás, falava-se muito na área de gestão de recursos humanos, e hoje em dia já se utiliza mais um termo de capital humano. Ou seja, neste momento nós já vemos o trabalhador como sendo uma parte de recurso integrante da empresa. Neste momento o trabalhador já é uma roda fundamental, porque em muitas organizações e em muitos trabalhos, se o trabalhador não estiver bem e não estiver presente, não há produtividade, não há avanço. Daí que o foco no ser humano tornou-se mais importante. Comportamento organizacional e mindfulness, qual a relação e as diferenças entre estes dois conceitos, as mais pertinentes? Ok. É importante explicar às pessoas que a ideia do mindfulness no contexto organizacional surgiu devido, obviamente, como já foi referido noutras entrevistas, nomeadamente pela doutora Carla Andrade, o mindfulness, um dos grandes divulgadores do mindfulness no mundo ocidental, foi o Dr. John Kabat-Zinn, que ele é médico da Universidade de Massachusetts. E nos Estados Unidos, grandes empresas começaram a olhar para o mindfulness como podendo ser uma ferramenta interessante para então conseguir ser uma mais-valia para esta positividade, para esta melhoria do ambiente organizacional. E a Google, que é esse grande gigante em termos organizacionais, foi uma das empresas, ou a mais relevante, que quis associar o mindfulness dentro das suas práticas. Inicialmente, o Dr. Kabat-Zinn foi lá dar palestras e formações, e depois esse programa foi então contemplado por um trabalhador da Google chamado Shade Meng Tan. Existe um livro específico que ele escreveu chamado Search Inside Yourself. Ele tem uma tradução portuguesa, podem ler, muito interessante, em que ele adaptou o programa de mindfulness para o ambiente da Google. E isso é algo que trouxe algumas inovações e algumas mais-valias à empresa. Por outro lado, também é importante perceber que as práticas ou a adição de programas baseados no mindfulness nas empresas tem alguns contras, nomeadamente a questão de se ter que investir dinheiro em formação e, essencialmente, sensibilizar as pessoas para uma prática que poderá não ser aquilo que elas estão habituadas, já que é um conjunto de conceitos e uma forma de estar que não é aquela que nós no mundo ocidental estamos mais do que habituados e, portanto, as pessoas devem ser sensibilizadas, já para não falar de que são práticas que exigem treino contínuo, quer que sejam dentro, quer sejam fora do contexto organizacional e, essencialmente, nem todas as empresas poderão ter recursos para implementar
estes grandes programas como sendo, como a Google fez. Portanto, no fundo, aquilo que pode impedir ou pode dificultar a entrada do mindfulness num contexto organizacional tende a ver com uma questão de recursos, de pessoas adequadas para dirigir e estruturar esses planos de intervenção e também avaliar, não é? Avaliar a sua eficácia, já que tudo dentro das organizações é gerido por meio de avaliação e, essencialmente, temos de investir um determinado tempo a pensarmos que estamos a parar de fazer a nossa tarefa, mas estamos a ser produtivos na mesma. Porque muitas das vezes a ideia das organizações é o trabalhador não está a desempenhar a sua função, não está constantemente a trabalhar, então não está a ser tão produtivo como poderia ser. E nós sabemos que o excesso também de um taxativo desta produtividade e, essencialmente, quando a pessoa já está em muito esforço, pode então originar grandes riscos, neste caso ansiedade, depressão, burnout, e a grande mais-valia deste tipo de programas é que pode ajudar as pessoas, digo ajudar, não cura, mas sem dúvida que é um instrumento muito eficaz, desde que ele obviamente seja bem utilizado. Qual será a forma mais correta de implementar a prática de mindfulness no local de trabalho? Bom, em primeiro lugar, eu diria que para a implementação destes programas, eles devem ser formulados por quem tenha formação adequada. Ou seja, o primeiro passo é sempre a formação. A organização pode nomear alguém de dentro dos seus quadros para tirar essa formação e depois vir construir e implementar esses programas, ou então podem solicitar aquilo que é consultadoria externa, haver alguém de fora que venha implementar, que venha formar as pessoas em práticas de mindfulness. Portanto, qualquer passo inicial deve ser realizado por alguém que tenha formação específica no mindfulness. Depois, há que distinguir que o mindfulness implica não só as práticas formais, que são aquilo que as pessoas estão mais habituadas a ver, as posições típicas do estar sentado, olhos fechados, respirar profundamente, centrarem-se na respiração. Isso é aquilo que no mindfulness se chama as práticas formais, mas também há as práticas informais, que estão mais associadas àquilo que são os princípios do mindfulness, como por exemplo, poder estar num momento com a atenção plena só àquilo que estão a fazer, contemplar as coisas de uma forma diferente, e isso também exige, por exemplo, outras coisas como momentos de paragem, como momentos de alguma reflexão, de alguma introspecção, sensibilizar as pessoas de que aquilo que possam estar a sentir para aceitarem dentro daquilo que é a sua possibilidade. Por exemplo, se uma pessoa está a executar uma tarefa e sente que existe um pico de frustração a vir, não contrariar, aceitar que aquilo é algo natural e conviver com ele da melhor forma possível, sem julgamentos críticos, ou seja, eu não sou um mau trabalhador por estar a sentir isto, eu não sou incompetente, e permitir-se a estar a passar a essa situação. Portanto, são práticas que são ensinadas às pessoas. Nas práticas formais pode haver momentos específicos de paragem e que mesmo em grupo as pessoas tenham um sítio próprio, como uma sala com uma grande amplitude ou até mesmo um ginásio,
em que possam fazer esta prática coletiva de mindfulness e que pode demorar 10, 15 minutos apenas. Pode ser uma prática guiada ou até mesmo as pessoas fazerem por elas próprias, que também é um momento de socialização, que é muito importante também para um bom ambiente organizacional, e sobretudo também haver este espaço durante o dia para poderem contemplar e viverem estes princípios do mindfulness o melhor possível. E depois, sem dúvida, uma coisa que é importante nestes programas é haver também um determinado controlo em termos de avaliação. Ou seja, o que é que, em termos objetivos, a adição destes programas vem a apresentar como uma mais-valia. Por exemplo, se o objetivo do mindfulness é ser uma estratégia em que melhora os níveis de ansiedade, então eu diria que uma medida de avaliação seria, após X tempo, meses de prática, os trabalhadores terem um processo de avaliação, nomeadamente psicológica, em que os seus níveis de ansiedade são comparados antes e depois. E poder-se isolar variáveis que sejam específicas à prática do mindfulness, para então aí verificar se o programa está a ser eficaz ou não. Se porventura o objetivo for que as pessoas estejam mais focadas em termos das tarefas que estão a fazer, então será criar mecanismos de controlo da produtividade em termos de tarefas para então avaliar o custo de desempenho. Porque aquilo que eventualmente todas as empresas querem é perceber que os seus programas, com o custo todo que implica eles serem implementados, também têm um retorno. E neste caso, o retorno pode ser a nível de produtividade, portanto o aumento de desempenho e de produtividade, os números brutos, digamos, da organização, ou o bem-estar dos trabalhadores. Se isso também for uma mais-valia, em que os trabalhadores se consigam sentir melhor, então isso significa que esse programa já deu frutos. E, portanto, a implementação passa sempre por estes passos. Sempre no sentido de alguém com formação específica, perceber-se momentos diários para implementar estas práticas e depois, no final, avaliar. Perceber, então, qual é que é a eficácia real que estas metodologias estão a ter no comportamento organizacional, quer em termos do indivíduo, quer depois para a organização. Para finalizarmos, qualquer indivíduo numa organização pode realizar estas técnicas de mindfulness? Ok. Então, qualquer pessoa pode aprender e pode praticar mindfulness. Portanto, mindfulness não tem grandes contraindicações, nem tem grandes contras. Obviamente, podemos ver sempre de situação a situação. Por exemplo, quando nós falamos de práticas formais, que implicam alguns processos cognitivos, como a pessoa ter uma boa capacidade de concentração e de atenção, pessoas que eventualmente tenham historiais de doenças degenerativas ou situações em que tiveram acidentes de traumatismos que envolvem perturbações neurológicas ou algum incidente neurológico, poderão não conseguir ter a mesma facilidade em utilizar esses processos naturais como, por exemplo, outras pessoas. E aí tem que ser sempre visto de caso a caso. Depois, em termos de mais abrangente, se nós pensarmos nas diferentes classes operárias e podemos ver o conceito de literacia, que é algumas pessoas têm um nível de estudos e desenvolvimento superior a outros,
que estão limitados em termos de formação e em termos de cultura. Então, se nós tivermos um grupo muito heterogéneo, ou seja, composto por várias pessoas de literacias diferentes, então eu diria que a linguagem que se deve utilizar para explicar o que é o mindfulness, como se pratica e quais é que são os seus princípios, devem ser adequados ao nível de habilitações e de literacia de cada um. Se eu tiver a treinar uma pessoa que tenha uma grande cultura literária ou que esteja no ensino superior, provavelmente a utilização de alguns termos pode não ser muito difícil para a pessoa, em termos de compreensão, mas para uma pessoa mais velha, que se calhar só tem o 12º ano ou tem algum curso técnico ou profissional, alguns termos podem não ser tão fáceis a nível de compreensão. E, portanto, nesse sentido, também há que ter alguma atenção. E depois também explicar às pessoas que isto são princípios, portanto, também tem a ver com o objetivo que é aplicado, ou seja, se o objetivo é focarmos mais nas práticas formais do mindfulness, então a meditação por si só, então isso exige um treino específico. Se nós nos quisermos focar na parte mais abrangente, que são os princípios, então nós devemos estar preparados para alguma, se calhar o termo resistência não é mais apropriado, mas alguma dificuldade de adaptação das pessoas, especialmente aquelas que podem ser de uma geração diferente do que gerações atuais que estão mais familiarizadas com alguns dos conceitos ao qual o mindfulness se baseia, já que pode haver aqui algum choque de crenças em termos de atitudes, daquilo que são os princípios do mindfulness. E se a pessoa não tiver dificuldades e não conseguir integrar, é uma escolha e nós não devemos forçar, obviamente. E é importante dizer que o mindfulness pode ser utilizado por pessoas das mais diferentes crenças religiosas, porque o mindfulness não é uma prática religiosa, apesar de ser baseada em alguns princípios budistas, mas não é uma prática religiosa. Isso não quer dizer que uma pessoa com uma crença religiosa forte não se incomode com algumas das filosofias, das práticas do mindfulness. Portanto, também temos que ter isso em atenção. Sobretudo também sermos pacientes, porque isto são processos que implicam prática diária, os resultados não surgem de um momento para o outro. E também há outra coisa muito importante, que é perceber se psicologicamente aquele programa é adequado para a pessoa. Vamos pressupor, por exemplo, que nós estamos a falar de um trabalhador que tem um quadro psicológico ou um quadro psiquiátrico bem estabelecido. Depressão, ansiedade, burnout, seja qual for. Primeiro, perceber se a implementação do mindfulness naquele momento pode ser ou não proveitoso e, para além de ser proveitoso, se ele até nem pode ser utilizado como complementariedade para a abordagem terapêutica que a pessoa pode usufruir para além do contexto organizacional. Portanto, eu diria que qualquer pessoa pode utilizar o mindfulness. No entanto, devemos sempre estar atentos às características de cada um, porque toda a gente é diferente. Mindfulness, se calhar, pode ser adequado para mim ou para si, mas para outra pessoa, se calhar, outra estratégia funciona muito melhor. E, sobretudo, também perceber que quando já estamos, então, nesta onda de riscos psicossociais, que se calhar uma outra intervenção
pode ser mais benéfica em termos da promoção da saúde do trabalhador. Mas em termos de eficácia, mindfulness já está comprovado como sendo uma boa ferramenta para a ansiedade, para o stress. Também já há estudos interessantes no campo da depressão e, portanto, o que nos leva a crer que, em termos da promoção da saúde e da prevenção dos riscos psicossociais, pode ser uma ferramenta interessante para as organizações poderem explorar. Mestre Pedro Ribeiro, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, meu. Até uma próxima. Uma boa tarde. Muito obrigado. Uma boa tarde.